Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a Patrícia Martim Alves, sócia e consultora técnica da Futura, que é uma empresa que trabalha com o sistema de gestão da qualidade ambiental e segurança do trabalho. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema de gestão ambiental, que ele é um ótimo negócio tanto para a empresa e também para o meio ambiente. E aí, vem uma pergunta inicial para o nosso bate-papo. Por que se investe em meio ambiente? Então, algumas respostas aí que nós podemos citar, como, por exemplo, a questão das exigências legais, a pressão do mercado. Então, muitas empresas hoje, principalmente multinacionais, só fazem um contrato ou compram de empresas certificadas. A questão do retorno financeiro, eu vou mostrar mais para frente para vocês, sim, que existe um retorno financeiro. Muitas organizações acham que tendo um sistema de gestão ambiental ou uma certificação ISO 14000, vão acabar, na verdade, só tendo custos, mas na verdade tem sim um retorno financeiro. A questão da consciência ambiental dos empresários, que hoje ainda bem, principalmente aí, os novos empresários e um pessoal que tem a mente mais aberta, estão dando valor sim à questão ambiental. A imagem positiva da empresa também, isso vai muito, está ligado muito à questão do marketing empresarial também, e a preservação dos recursos naturais. Na verdade, a preservação dos recursos naturais seria uma consequência aí do investimento em meio ambiente pelas organizações. E uma pesquisa feita pela CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, isso de 2010, mostrou os motivos, foi feita uma pesquisa junto aos empresários que mostraram os motivos pelos quais eles investem em meio ambiente. Então, em primeiro lugar, ficou a questão da imagem e reputação da empresa. Eles acham importante manter esse investimento em meio ambiente. Depois, em segundo lugar, vem as exigências do licenciamento ambiental. Então, para uma empresa ser licenciada, ela precisa cumprir algumas exigências que geralmente aí, vem na própria licença ambiental. E depois tem a questão dos regulamentos ambientais, política interna da empresa, a questão de melhoria da qualidade dos produtos, demanda da comunidade, etc. Mas hoje, as razões aí que os empresários mais investem realmente é a imagem da empresa e também para cumprir os requisitos legais. O que a gente tem que pensar é que existem dois tipos de organizações ou dois tipos de atitudes empresariais. Nós temos a atitude reativa, que é aquela que trabalhamos com os métodos corretivos. Então, por exemplo, se tiver uma lei para isso, eu faço. Se a fiscalização baixar aqui na minha empresa, eu faço. Então, sempre vai ser trabalhado esses métodos corretivos. Exemplo, gerei 2 toneladas de resíduos sólidos. Eu preciso destinar esses resíduos. É uma ação corretiva. Eu não posso jogar em qualquer lugar. Agora, uma das coisas que está crescendo muito no mundo e também aqui no nosso país é a questão da atividade proativa. Atitude proativa, que são os métodos mais preventivos. Então, não preciso gerar um resíduo para depois eu pensar em tratar, gastar dinheiro com esse tipo de tratamento. Eu posso ter um método preventivo de não gerar ou reduzir esse resíduo. Um outro exemplo legal da gente abordar. Eu tenho um processo na minha empresa que ele gera muito efluente. Efluente industrial. Eu não posso jogar esse efluente industrial diretamente no rio ou na rede coletora. Então, eu preciso ter uma estação de tratamento de efluentes. Essa estação de tratamento de efluente é uma correção que você faz, para depois destinar aí esse efluente dentro dos padrões que a legislação ambiental exige. Uma atitude proativa, um método preventivo. Eu posso trocar as minhas matérias-primas por matérias-primas menos poluentes e também mexer no meu processo, para que ele não gere efluente industrial ou que gere menos efluente industrial. Então, veja, são coisas diferentes. Uma outra atividade proativa, por exemplo, é uma empresa pensar na certificação ISO 14001. Então, vejam, a ISO 14001
não é obrigatoriedade para nenhum tipo de empresa, né? Ela não é uma lei, não há lei que obrigue as empresas a terem uma certificação ISO 14000. A empresa faz se ela quer. Lógico, tem aí também a pressão aí dos clientes, né? Se a empresa quer atender aí algumas regras de contrato, ela vai fazer. Mas é uma atitude proativa que nós chamamos. Esse modelo aqui que eu trouxe para vocês mostra aí a questão dos velhos contratos, né? O que a gente chamava aí com uma visão mais econômica, então sempre pensando na questão da entrada, né? Que são os insumos de capital, matéria-prima e recursos humanos, e saídas aí a gente teria os bens e serviços, salário e renda e juros. Hoje, né, o empresário ou organização que é proativa, ela tem uma visão maior. E aí além dessa questão econômica, também entra a questão aí socioambiental. Então, os insumos também começam a ter outros itens, como, por exemplo, ar e água, a questão da composição da mão de obra, a qualidade dessa mão de obra. E as saídas também são avaliadas como, por exemplo, poluição, acidentes ou doenças do trabalho e a questão de discriminação. Então, vejam, a questão social e ambiental também entra nesse novo tipo de contrato. E aí, eu coloquei aqui alguns instrumentos de melhoria ambiental e empresarial. Então, o primeiro aí é a certificação ISO 14001, análise de ciclo de vida, também que é uma ferramenta que está sendo bastante usada, os indicadores de sustentabilidade, os programas de produção mais limpa, né? Então, são vários instrumentos que a gente pode melhorar aí a questão ambiental dentro de uma empresa. E o que nós estamos focando hoje é a certificação ISO 14001, né? Que é referente aí aos requisitos ambientais de uma empresa. Para demonstrar isso, né, então imagine uma empresa, ela tem todo um sistema de gestão ambiental implantado, ela atende os requisitos legais, ela faz programas de proatividade, várias outras coisas. Ela pode ter isso, mas como que ela vai mostrar isso para o mercado? Como ela vai mostrar isso para as pessoas que não estão dentro da empresa? Através aí da certificação ambiental, que é o caso aí da ISO 14001. A ISO 14001 passou por algumas fases, né? Iniciou na década de 90, principalmente aí com o BS 7750 no Reino Unido. No Canadá também já se faziam auditorias de gerenciamento ambiental. E nos Estados Unidos começaram a nascer aí os selos ambientais. Em 1996, aí sim, foi lançada a norma ISO 14001 e tinha principalmente o foco no processo final. Então, eles davam muita importância para a questão a quais os resíduos gerados, né? Como você trata esses resíduos, qual a quantidade de efluente gerado. Então, sempre, pessoal, na questão aí do processo final. A mesma coisa aconteceu com a versão de 2004, não teve grandes mudanças. A grande mudança mesmo que nós tivemos foi agora em 2015, com a versão nova da ISO 14001, que vem com foco maior em liderança e conceitos novos, por exemplo, riscos e oportunidades, traz a questão do ciclo de vida do produto ou do serviço e partes interessadas. Então, ela vem inovar bastante a ISO 14001, versão 2015. Aqui eu coloquei algumas organizações certificadas, porque a gente, quando fala de ISO 14001, a gente pensa muito em indústria. Mas, na verdade, não, né? Qualquer organização pode certificar na norma ISO 14001. Como, por exemplo, aqui eu trouxe o caso lá da Riviera de São Lourenço, que é um local aqui no litoral norte de São Paulo. É um bairro, então, certificado. Cemitério também, né? Há certificação, muitos cemitérios certificam aí suas atividades, né? A gente acha que não, mas tem um potencial poluidor alto. Hotéis, bancos e outras coisas mais, tá? Serviços hoje, né? Empresas que geram serviços diversos também são bastante certificadas também.
Alguns objetivos do sistema de gestão ambiental. Proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos ambientais. Então, sempre que uma empresa pensar em ter um sistema de gestão ambiental, ela vai avaliar os seus impactos ambientais. E conhecendo seus impactos, ela vai poder ter aí algumas estratégias de redução ou até mesmo eliminação desses impactos. Auxilia também no atendimento aos requisitos legais. Hoje nós temos muitas leis, decretos, portarias referentes à questão ambiental que as empresas precisam cumprir. Então é importante ter uma sistemática de identificação desses requisitos e atendimento também. Vai aumentar o seu desempenho ambiental, então, através de objetivos, metas, as empresas começam aí a ter esse monitoramento. E vai influenciar também no modo que se produz tanto os produtos ou se geram serviços, né? De uma maneira mais, vamos dizer assim, mais consciente e observando também a questão ambiental, não só a questão da qualidade do produto ou serviço. Alguns benefícios econômicos aí para quem tem um sistema de gestão implantado. Economia com redução de consumo, seja aí de consumo de água, de energia, de materiais, porque quando a gente faz essa análise ambiental, a gente consegue sim identificar alguns gargalos que podem ser minimizados com práticas ambientais. Lógico, a redução de multas e penalidades. Então, se eu estou trabalhando de maneira correta, com certeza a probabilidade de eu levar uma multa vai ser menor. Aumento na participação de mercado, foi o que eu já tinha falado antes, né? Você acaba atingindo mercados principalmente internacionais, mostrando que você tem um sistema de gestão ambiental. Aumenta-se a produtividade e assegura também o acesso ao mercado externo. Além disso, a gente tem os benefícios estratégicos, como, por exemplo, a melhoria da imagem institucional. O comprometimento do pessoal, então, se eu trabalho numa empresa que tem esse cuidado com o meio ambiente, eu também acabo me comprometendo mais com a questão ambiental. Isso gera uma atmosfera melhor de trabalho. Melhoria nas relações de trabalho. Uma outra coisa importante é que quando a gente trabalha a questão ambiental, em muitos casos a gente também está reduzindo aí os riscos de acidentes e doenças de trabalho. Além disso, a melhoria na relação com os órgãos ambientais, comunidade e grupos ambientais, por exemplo, ONGs. Então, se uma empresa tem realmente esse cuidado ambiental, né, nos seus produtos e serviços, os órgãos ambientais vão ver com melhor olhos, a comunidade que está ao entorno também e as ONGs também. E melhor adequação aos padrões ambientais. Então, tudo isso são benefícios estratégicos e também financeiros que um sistema de gestão ambiental implantado traz. E como nós estamos falando da certificação, eu comentei com vocês, né, que uma forma de mostrar esse compromisso ambiental pelas organizações é a certificação da ISO 14001. Eu trouxe aqui a estrutura para vocês. Na verdade, a ISO 14001 versão 2015, ela tem 10 requisitos. Só que os primeiros requisitos ele fala da questão de conceitos, né, a justificativa, mas o que são auditáveis são esses que eu trago para vocês. A questão do contexto da organização, a liderança, então tem bastante a ver com a questão da direção, o planejamento, então quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas e como eu vou colocar isso em prática, a questão de apoio, então como eu vou fazer a comunicação ambiental, qual a minha infraestrutura, o 8, que é o operacional, então como eu faço o meu produto ou serviço de maneira correta, que não vai agredir aí ao meio ambiente. A avaliação desse desempenho e, por último, a questão de melhoria. Então, esses são os requisitos auditáveis da norma ISO 14001. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse, vamos dizer assim, essa introdução ao assunto. Nossa empresa, ela faz a implantação, auditoria interna e também aí treinamentos relacionados à ISO 14001. E aí, ao longo desse ano ainda, eu trago alguns outros vídeos falando especificamente de cada requisito para vocês irem aprendendo um pouquinho, tá? Qualquer dúvida, estão aí nossos telefones, o e-mail e também o site. Abraços, até mais!